queria, além de agradecer os organizadores, agradecer também ao Carlinhos, ao Banco do Nordeste, ter lembrado, ter trazido a gente, porque a apicultura, às vezes as pessoas pensam que é só produzir mel. Produzir mel é um pedaço, a apicultura ela é uma atividade toda, eu sempre falo, a apicultura nada mais é do que a criação racional das abelhas. E como a abelha é organizada, como você viu o palestrante anterior falando de como funciona, tapas de abelha, como é que faz a geleia real, como é que produz o mel, as que vão para o campo, a atividade ela também tem que ser organizada, né? Então, pelo fato de apicultura, muitas vezes as pessoas pensam que eu estou produzindo mel, eu sou apicultor, mas o apicultor é aquele que detém todos os passos da atividade, que vai desde a produção à comercialização. Ok, essa aqui é uma foto, está aqui meu amigo Lacerdinha, acho que saiu agora, né? Isso é o meu pai, foi daí onde tudo começou, né? Nós trabalhávamos, meu pai é marceneiro, meu pai não enxerga, na realidade não é que ele não enxerga, né, Carlinhos? Ele é deficiente visual, né? Ele enxerga muito, tem visão, e eu conheci a apicultura através do meu pai, né? Na época, o Carlinhos falou aqui na fala dele, em 1992, em 1982, tudo bem, Paulo? Ele fez o primeiro financiamento na área de apicultura, né? Esse financiamento aconteceu em Oeiras, e na época o meu pai morava lá, nós nasci em Oeiras, meu pai tá em Oeiras praticamente a vida inteira, tem 78 anos, eu acho que desde os 60 anos, há 60 anos atrás já morava, um pedaço da vida dele foi em Picos. E o meu pai, por ser marceneiro, as pessoas sempre, os serviços difíceis era sempre mandado para ele, né? E colmeia naquele tempo era um trem difícil de se fazer, porque você vê, o modelo que nós temos aqui é o modelo Langstroth, é um modelo americano em que tem muitos detalhes, tem que se respeitar o espaço abelha, o quadro é no sistema de Maete, tem que ter uma arte. E na época, quem foi incumbido dessa missão foi o meu pai, né? Ele fabricou colmeias inicialmente, o pessoal da Emater, era Emater, era projeto sertanejo, né? Depois o Carlinho financiou uma apicultura para Erivelto Amorim e Macito José, né? E essas pessoas não tinham como produzir a colmeia, e essa missão foi dada para o meu pai. Então foi o primeiro contato que nós tivemos com a apicultura, entendeu? Então o primeiro fabricante de colmeia dentro do padrão Langstroth, que eu tenho conhecimento, já pesquisei muito, foi o meu pai. Então foi o embrião de tudo. Falei do meu pai, falei aqui de como as coisas começaram, mas esqueci aqui de falar um pouquinho de mim, né? Além de ser hoje um exportador, antes nós fomos apicultores. Inclusive o Lacerda, estava esperando aqui para tocar desse assunto quando o Lacerda chegasse aqui. O Lacerda participou na época, eu tinha 16, 17 anos, eu conheci a apicultura na escola agrícola, e aí eu falei com meu pai, disse, pai, eu acho que eu via futuro na atividade apícola, eu via o mel como uma atividade promissora, uma das atividades em que a gente teria que ter pouco investimento para muito retorno, porque nós não temos a tradição de grandes monoculturas, até por conta do nosso ecossistema. Então eu via na nossa florada essa oportunidade dentro da apicultura. E aí nós propomos ao Banco do Nordeste que fosse feito financiamento, né? Através do FNE. E esse financiamento na época era um financiamento ambicioso, que englobava 300 colmeias, casa de mel volante. Nós conseguimos, na época, que o Banco Nordeste aprovasse, mas o próprio Lacerda sabe da dificuldade, porque na época as pessoas não conheciam a atividade como ela é hoje. Hoje é fácil falar de apicultura. Hoje é fácil você... olha, eu quero produzir mel. Então, mel é um produto exportado, mel é um produto bem divulgado. Então, hoje é uma atividade viável. Mas naquele tempo não era. Então, o Banco do Nordeste de Oeiras mandou para análise, não sei se Teresina ou Fortaleza, veio um fiscal, né? Na época não era porque duvidava do que o Lacerda dizia, mas ele aferiu o que a gente estava propondo. E o empréstimo foi liberado, né? E foi ali onde tudo começou. Hoje, nós estamos na atividade de exportação de mel, também de produção, mas nós fomos os primeiros produtores, né? O pai produzia equipamento e eu fui produzir mel. E aí a gente viu uma necessidade, Lacerda, eu faço esses parênteses,
de que a apicultura se profissionalizasse, né? A gente tinha dificuldade de adquirir equipamentos não tinham condições sanitárias, eram feitos de ferro, ninguém sabia como é que fazia solda sanitária. E aí nós tivemos todos um trabalho, inclusive passou lá pela Piagro, por Adilson, que hoje não está mais aqui com a gente, mas trabalhou muito com relação a gente ter equipamentos voltados para a apicultura. Então, nesse interim nós conseguimos, através do nosso exemplo, mostrar que a atividade era viável. Então nós fizemos um trabalho que hoje resulta, nós somos exportadores de mel, nós, além de trabalhar no produto de comprar dos apicultores, nós somos hoje um dos pais da apicultura do Estado. Porque em 2002 para 2003, nós fizemos a nossa primeira exportação. Porque o Piauí, a gente sempre tinha aquele negócio, vou falar mais na frente, de produzir mel para vender no litrinho, porque o litro era R$50. Não tinha mel, o mel era como um remédio. Eu vou produzir mel a R$50, o meu mel vai produzir 80 quilos, o cara fazia uma conta, virava uma conta que o cara estava milionário no dia seguinte. Ok? Isso aí fala da data em que nós fundamos a empresa. Isso aí é meu filho, Samuel II. Nós somos hoje uma empresa com administração familiar. Hoje é a minha esposa, Ana Nelly, a Ana Perla também, está na frente da administração da empresa, né? Dentro do nosso processo, a gente tinha uma dificuldade. A gente tinha um mercado, o mercado se abriu, e a gente tinha muita dificuldade na qualidade do produto, né? Nosso produto vinha muito mais do extrativismo do que dos próprios apicultores, né? Então, nós fizemos dois trabalhos. Um que foi através do Banco do Brasil, chamado Samel Convi, em que nós fizemos um processo de integração, em que criamos o tripé. A empresa para comprar, um outro pedaço da nossa empresa fornecia os equipamentos e dava assistência técnica, e o produtor, né, produzia o produto com a certeza de que tinha as técnicas, os ensinamentos das técnicas corretas para produzir o produto, com uma garantia de compra. Mas como o mercado foi, o Paulo lembra muito bem, nós tivemos o embargo do mel chinês, né, a entrada na Europa e a confusão nos Estados Unidos, isso propiciou que a gente olhasse o tanto que esse mercado era grande. Daí nasceu a necessidade de a gente virar produtor grande, fazendo atividade como ela tem que ser feita. E aí nós fizemos um projeto que era para se culminar em 60 mil colmeias, era o nosso apogeu, e nós chegamos a 25 mil colmeias, né? Até estava conversando com ele há pouco, e você vê, nós fizemos uma migração para o Maranhão, em que numa tirada nós tiramos 620 tambores de mel. Pra você ter ideia do tamanho do negócio que era. Tudo isso porque hoje não tinha esses porque naquele tempo não tinha um trabalho organizado que tem hoje. Para mim, chegar aqui, falar com o mel e saber que aqui produz 150, 200 toneladas de mel ano, para mim era novidade. Porque isso não chegava, eu não enxergava isso de onde eu estava, né? Então, até pela necessidade que tinha na época, nós tivemos que, além de fazer esse trabalho de integração, de colocar apicultores e associações envolvidas no processo, nós também fizemos esse trabalho com o produtor, né? Inclusive, fomos a primeira empresa a fazer migração para o Maranhão. Hoje o Euler falou das potencialidades, região de Santa Luzia do Paruá com 2 mil toneladas, região região dos Manguezais com 800 e outra região, que isso é bem recente, que eles pegam um pouco da vegetação que a gente tem aqui, como o Angico de Bezerra, a Jitirana, que está começando agora, mas tem um potencial grande. Mas esse movimento de exportação de mel, ele é um movimento antigo, né? Inclusive agora em fevereiro eu tive com um cliente nos Estados Unidos, e ele me contou uma história, né? Ele comprava mel da indústria Coelho. Você lembra, galera, da indústria Coelho? Ele comprou muito mel naquela região de São Raimundo Nonato, né? E ele disse, rapaz, a gente começou a comprar, o mel chegou aqui, e todo mundo se assustou, e aí começou a chegar, o mel começou a fermentar, e aí nós descobrimos que o mel não era de apicultor, era de extrator. O mel era mel exprimido, né? Então, isso foi na década de 70 para 80, e por conta desse histórico de não tinha um produto adequado para o mercado, deixamos de exportar mel. Então, por que esse mel não foi exportado? Justamente pela qualidade dele. O mel exprimido, o mel vai com sujeira, apesar de o mel ser um produto bactericida, mas
vai sujeira, vai cavaco de pau, vai muita proteína, porque o cabo termina espremendo cria, espremendo as abelhas. E além disso, você não tem, no mel espremido, você não tem as qualidades químicas e físicas que tem no mel centrifugado. O mel centrifugado é um mel mais puro, ele tem um teor menor de proteína, que é pólen, e um balanceamento mais racional de frutose e glicose, né? E nós fomos por muitos anos, né, dentro desse segmento, exportadores de cera de abelha, né? Tanto que tinha em todas as cidades, hoje diminuiu mais, os compradores de gêneros de exportação. Eles compravam pele, compravam cera de carnaúba, cera de abelha, teve a época da mandioca, enfim, teve vários modismos. Mas por muitos anos nós fomos exportadores de mel, de cera de abelha. Nós temos hoje o saudoso Machado, que era o Machado e Companhia, que fazia esse trabalho. Ele tanto exportava cera, como era a única empresa do estado a exportar cera, como ele vendia também no mercado interno. Ele tinha um trabalho muito forte aqui no mercado interno. Depois veio o Zé de Almir, né? Zé de Almir lá em Pix, que o Carlinhos aqui conhece. Zé do Emir, né? Exatamente. Então, a gente vê o histórico nosso com relação à exportação na área de apicultura. Ele não é um histórico recente, né? Ele hoje está mais profissional. Inclusive, nós estamos trabalhando também com exportação de cera bruta orgânica. Nós montamos uma unidade, né, em parceria com o Banco do Nordeste, montamos uma unidade de processamento de cera de abelha, com todos os equipamentos, com caldeira, com filtro prensa, com autoclave, enfim. Por que eu penso que essa é uma atividade que vai desmanchar? Primeiro, cera de abelha, quem é apicultor sabe, porque ele é um produto orgânico, ele é feito das abelhas. Então, pelo fato de ele ser feito das abelhas são o que comem. E a apicultura no mundo afora, ela tem tido sérios problemas com pesticida, com antibióticos, e tudo isso vai para as colmeias. É tanto que no Uruguai, por conta da loca americana e por outros históricos, toda abelha tem que passar por um autoclave. O Paulo sabe disso. Todo mel tem que passar, toda cera tem que passar por autoclave. O processo acontece o derretimento e depois tem que ir para o autoclave, que é o único processo que você consegue matar todas as enfermidades. Mata as enfermidades, mas não tira o que está lá. Como é que você vai tirar os resíduos de glifosato e de amitrax? Clorofenicol, nitrofurano, você não tira. Então, nós hoje, né, temos essa potencialidade inexplorada, porque você vê, nenhuma empresa dentro desse segmento pensou em trabalhar com cera de exportação. Eu tenho certeza que quem é exportador, no caso o Paulo aqui presente, já foi batido em algum momento. E você não tem cera? Entendeu? Então, o desinteresse da gente era porque não tinha nada maturado com relação a isso, né? Inclusive cera, ela é até desprezada até pelos próprios apicultores que não cuidam direito, né? Na realidade, a maioria dos apicultores só lembram da cera no período que vai ter que botar na melgueira, botar uma caixa isca no mato. A exportação, tudo que acontece na vida da gente, ela tem um processo, né? Às vezes, mas aquilo aconteceu não, tudo tem um porquê. Então, eu elejo a década de 90 como ela ter sido crucial para o que está acontecendo hoje, né? As cooperativas se organizando, os apicultores independentes, todo um trabalho forte da apicultura migratória, que no começo foi feito por PICs, mas hoje praticamente todo o Brasil faz. Uns em pernadas menores, outros em pernadas maiores. Então, quando a atividade ela tem um viés financeiro, todo mundo começa a acontecer os investimentos, todo mundo vê como algo que você pode viver daquilo. E foi isso que aconteceu, né? As pessoas começaram a ver a atividade como uma atividade como outra qualquer, como criar gado, como ser comerciante, começamos a nos profissionalizarmos. Você vê, né? Nós saímos do amadorismo e do extrativismo para virarmos apicultores. Porque ainda hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem em todos os segmentos, em toda parte do estado, é a entrada do mel espremido. A gente ainda vê a insistência de pessoas ir lá, derrubar a abelha, espremer para tirar o mel, tirar os outros subprodutos. Mas isso foi diminuindo, isso impulsionado por uma série de acontecimentos que fizeram com que a atividade chegasse
aonde chegou hoje, né? Sobretudo pelo fato de terem instituições financeiras acreditadas na atividade. Você vê, atividade, hoje você montar uma apicultura, por menor que seja, você perde a moeda de 20 mil reais, né? Vamos botar aí 100 colmeias, 80 colmeias, 50 colmeias, uma apicultura menor. Quando você bota os apetrechos, as máquinas de extração, as vestuárias, passa aí de 20 mil reais. Então, se você não tiver política de Estado, se você não tiver órgãos financeiros que financiam, aí a coisa não funciona. Foi aí onde o Banco do Nordeste fez um grande diferencial. O Banco do Nordeste, que começou em 80, ela começou a fazer um trabalho forte de incentivo à atividade, começando a colocar no seu portfólio de financiamento a apicultura. Daí a gente vê vários movimentos, como eu acho como um dos maiores passos que nós demos foi o Banco do Nordeste ter tido a ousadia de chegar na cooperativa de Pix, obviamente provocada, mas ter financiado mais de 50 caminhões. Começamos aí um trabalho forte de apicultura migratória, que nós começamos atrasado, mas que os nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, já faziam. Eles já faziam, estão muito anos-luz na frente da gente. Eu acho que a gente tem condição de recuperar essa corrida, uma vez que a gente tem cenários que eles não têm lá, área livre de antibiótico, área livre de glifosato, as nossas abelhas, eu sempre digo que Deus tirou a chuva, nos tirou a chuva, mas nos deu o sol. Hoje, com essa insolação, nós temos até temos varroa, mas ela não desenvolve, porque a varroa é um parasita que ela pega a abelha quando ela entra em hibernação, coisa que não tem. Como é que você inverna a 40 graus, galera? Entendeu? Então, foi decisivo o fato dos órgãos, as entidades financeiras terem enxergado a atividade. Porque você não vê nenhum deputado, nenhum governador, nenhuma grande estrutura que faz apicultura. A apicultura ela nasceu de pessoas que acreditaram na atividade, mas sobretudo da agricultura familiar. Hoje todos os núcleos de produção do Estado, eu digo isso do Nordeste, que eu conheço muito bem, foram pessoas que saíram da agricultura familiar. Pessoas que quiseram mudar de atividade, acreditaram na atividade, mas nada de coronéis. Um coronel criava gado. Gado era sinal de status. Hoje você vê ali na região de Santa Luzia, status é ser apicultor, todo mundo tem um Hilux. Entendeu? Então, a década de 90 ela foi importante para hoje nós sermos importantes no cenário internacional. Porque mel, sempre quiseram comprar. Nós não tínhamos essa noção de como funcionava o mercado. Você vê, a gente vende para empresas da Alemanha, principalmente, que tem mais de 100 anos que trabalham com mel. Nós tivemos um problema que depois, eu acho que eu elejo uma porta de entrada das exportações. Quando houve o incentivo das entidades financeiras, e a curiosidade, muita gente entrando na atividade, nós começamos a produzir quantidades que não eram suficientes para serem absorvidas pelo mercado interno. Porque nós, brasileiros, nós não temos o hábito de consumir mel. Né? Ainda hoje a gente só usa o mel quando estou gripado, mel com limão. É tanto que até estava brincando com o Adilson um dia desse. Você vende muito mais composto do que mel. Entendeu? Tem ali o mel puro e tem o mel com alguma coisa, o cara, se eu vou comprar isso aqui, ou seja, você não tem o hábito como os alemães, que consomem quantidades absurdas de mel, como os americanos. Nós realmente, a gente é muito tímido, a gente não tem o mel como alimento, a gente tem o mel como um remédio. E quando nós começamos a produzir muito mel, o mercado começou a saturar. Todo mundo virou apicultor, virou uma febre, todo mundo estava dentro da atividade, nós fazíamos, a gente mensurava por uma unidade que se saturou, foi venda em litro, e depois nós não conseguimos mais botar esse mel para fora do mercado. A de vista era 45 balde. Depois, Paulo lembra muito bem, virou R$18 um balde de mel, e a gente acenava para o céu quando conseguia vender a R$18. Sabe o que é R$18 um balde de mel? Isso já no plano real, com todo o custo operacional, empuxou. As cooperativas não conseguiam pagar banco, muitos apicultores nem nas abelhas iam mais. Tinha apicultor que, olha, me manda vasilha e não se preocupe não, não tinha. Ela saturou o mercado de uma forma que a atividade começou a deixar de ser interessante. Eu me lembro que eu participei de um seminário lá na Campil,
e foi botado esse problema lá na reunião. Na época o Erivelto Marcito era sócio, eu era muito ligado ao Erivelto, fomos lá para essa reunião. E foi ventilada a exportação de mel, levando em consideração até que os argentinos já faziam. E aí todo mundo, mas você é louco, como é que a gente vai fazer esse negócio? Ninguém sabe onde é, ninguém fala, e como é que nós vamos botar esse mel dentro desse container? Enfim, o assunto morreu, ficou por ali mesmo, acabou. E aí amargamos um período muito difícil, em que a atividade não acabava porque a abelha se multiplicava e as pessoas criam paixão. É impressionante como você se envolve na atividade, ela vira um vício também. E aí começou as prospecções, e aí nós conseguimos, isso aí foi um processo que veio ao contrário. Quando houve embargo do mel da China, por vários problemas, eles tinham um problema sanitário seríssimo, os alemães principalmente ficaram loucos por novos mercados. E aí, onde é que nós vamos consumir mel agora? Como é que vai ser? E aí, nós fomos contactados. Esse contato não foi daqui para lá não, foi de lá para cá. E aí chegaram em vários pontos, mais via São Paulo, como um grande centro. E aí nasceu as primeiras exportações ainda em 2001, para o começo de 2002. Então, as pessoas que tiveram os primeiros contatos começaram a procurar em outras regiões. E aí nós fomos achados em São Raimundo Nonato, por uma empresa, eu não vou citar o nome, e na época nos procurou, e a gente já pensava, na época eu trabalhava fazia mel em sachê, tinha apicultura, vendia pequenas quantidades. Eu tinha um cliente que até descobri que ainda existe, que é a Bioreal, em Salvador, tinha a lua de mel que fechou, e a gente ficava naquele vai e não vai. E aí quando nós fomos procurados, nos informaram como funcionava a operação, e aí foi um vislumbre. Nós conseguimos tirar em menos de um ano a lata de mel de R$18 para R$75. Então, começou um interesse muito grande pela atividade novamente. E aí nós fomos, 2003, 2004, 2005, por vários anos, o maior exportador de mel do Brasil, aproveitando essa potencialidade que nós tínhamos. Esse trabalho foi feito mais tímido no Sul, porque o pessoal do Sul, cultura alemã, de outros, eles tinham o hábito de comer. Então, praticamente, o que se produzia no Sul ficava lá mesmo. Como nós não tínhamos o hábito de produzir mel, entendeu? O hábito de comer mel e produzíamos, sobrava o mel aqui. Daí foi aí onde nós entramos. O Brasil entrou nesse mercado importante, mercado de commodity. Às vezes, os apicultores não entendem o que é isso, esse mercado não é regulamentado pela vontade do importador, esse mercado não é regulamentado pela vontade do exportador, esse mercado não é regulamentado pela vontade do apicultor, ele é regulamentado por uma lei antiga, que é a lei da oferta e da procura. Uma coisa interessante, eu estava ontem com um amigo meu e do Carlinhos, o Betinho, estava formando a filha, e aí a gente estava comemorando juntos. Ele sempre usava uma frase, e ainda hoje diz que o mundo é dos loucos, Então foi muito difícil naquela época eu falar de exportação de mel. Hoje é fácil, todo mundo olha, é bonito, funciona, mas naquele tempo não era fácil. Imagine só você cruzar o oceano com um produto, e com todas as armadilhas que tinha no começo foi muito difícil, porque os alemães conheciam tudo do mel. Tudo que eu conhecia naquele tempo que me era feito de néctar, e que era a abelha que fazia, que eu tirava na centrífuga, eu botava dentro de um decantador e depois botava dentro de um tambor. E não é assim. A gente que trabalha na atividade sabe que mel é um produto complexo, é um alimento cheio de características, e isso foi usado contra nós no começo das nossas exportações. Entendeu? Paulo sabe que a gente sofreu muita pegadinha, muita nota de débito, ou seja, quando a gente pensava que tinha lucro, no fim da operação estava tendo prejuízo. Então foi através de um sonho e da ousadia que hoje eu vejo todos esses movimentos acontecerem, como está acontecendo aqui hoje, como que aconteceu no mês passado lá em Maracassumé, em Maracassumé, com a organização do Euler, através da federação. Então tudo que acontece hoje foi reflexo do que nós fizemos lá atrás, e a gente fazer parte disso é realmente acreditar, ver lá na frente. Nós conseguimos enxergar, e além de enxergar, tornar real que essa atividade virasse o que ela é hoje, porque hoje os apicultores eles não são
a atividade que eles fazem, ela não é apenas de sobrevivência, mas ela é lucrativa e de realização de sonhos, né? Imagine só, nós estamos no Nordeste brasileiro, um dos estados mais pobres da federação, né? Então, não é que nós sejamos menos capazes do que os outros, muito pelo contrário. Muitos Albert Einstein, muitos Machado de Assis, muitos homens inteligentes tem aqui na nossa região. A grande dificuldade é que às vezes a gente não tem as oportunidades certas, ou quando a gente bate na porta de alguém, as pessoas não conseguem enxergar na gente as potencialidades que a gente tem, né? Um dos problemas seríssimos que nós temos aqui isso é desleal, já foi motivo de denúncia minha junto à Secretaria de Fazenda, né? O mel daqui, ele não é exportado, nem 5% é exportado por empresas do Piauí. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para comprar? Porque os caras não querem comprar da gente, nós não temos qualidade, pontualidade. Por quê? Nós temos, todo mundo tem uma parcela de culpa, mas aí é onde entram as ações de governo, né? Eu até queria que, se eu soubesse como isso aqui fosse acontecer, eu até queria que a minha fala fosse antes da SDR, até para a gente levantar esse ponto. O que é que acontece hoje? Hoje existe um programa de incentivo fiscal. Poucos estados têm um programa como o Piauí tem. Como é que você entra na indústria e comércio, você faz um requerimento, lá tem uma comissão e te aprova. O que é que esse programa, qual a finalidade desse programa? É gerar emprego e renda para o Piauí, para o estado, né? O que é que muitos fazem? Eles vêm aqui, compram com diferencial de preço da gente, empresas daqui usam o incentivo fiscal, mandam o produto sem nenhum processamento para fora. Os nossos concorrentes já ganham de cara 12% de ICMS. 12% de ICMS. Então, fraudando, nós denunciamos, olha, está acontecendo esse problema e está prejudicando o Estado, e nenhuma atitude foi tomada. Houve lá uma diligência, nós fomos procurados, mas nada de efetivo. Então, nesse pacote todo, quem perde é o apicultor, porque hoje o mel está R$ 6,00, R$ 6,50, e se não fosse esse balanceamento do dólar ter subido para esse movimento político, hoje o mel era R$ 5,00 o quilo. Paulo sabe do que eu estou dizendo, né? Nós não temos aqui dentro políticas públicas, nós não temos união entre as empresas, e além disso, falta consciência. Às vezes o apicultor se perguntar, você viu que nós tivemos um problema sério, que esse problema se perpetua, os importadores do sul continuam contrabandeando o mel do Uruguai, e eles descobriram, Paulo, que podem blendar com o nosso mel e baixar o nível de glifosato e de amitrax. Ou seja, eles transformam a porcaria dele num produto de qualidade usando o nosso produto. Quem é que ganha com isso? É quem produz produto de qualidade. Quem perde? Os apicultores daqui. Porque as nossas potencialidades, que são grandes, que o nosso maior patrimônio, que é a nossa vegetação, daí eu morar na Caatinga. Caatinga é o paraíso para as abelhas. Aqui não tem monocultura, ninguém aplica nada, o nosso mel sai puro, todas as análises é NT. Quando a gente vê as análises de fora, tem lá 50 ppp, 40, 60, e nós não estamos sabendo aproveitar isso, né? Então você vê, um estado em que tem 4 exportadores, e esses exportadores só exportam 5% do mel que é produzido aqui. Interessante, né? Mas não para por aí. Volta aí. Mas não para por aí. Nós temos também outras dificuldades. Você vê, nossos concorrentes chegam lá no banco, falar com o gerente, Itaú, sei lá que banco é. Quando ele abre a boca que diz que é exportador, o banco abre logo um limite de crédito de 50 milhões. Não é assim, Paulo? A gente chega nas instituições financeiras daqui, quando a gente fala em milhão, o gerente começa a tremer. Com raras exceções. A gente consegue enxergar, ter pessoas que conseguem enxergar a potencialidade da atividade, acreditar nas pessoas. Então é um conjunto de coisas que precisa para que esse mel a gente atinja 50%, 40%, porque toda vez que nós temos condição de competir entre a gente e mandar lá para fora o produto, a competição ela é importante para qualquer mercado. Por que é que ela é importante?
aumenta o preço para o produtor. Porque hoje a atividade, mel com menos de R$8, quem faz apicultura migratória não tem condição de sobreviver. Vocês mesmos têm um custo inflado. Como é que você vai vender mel de R$150 e comprar cera por 55? Que milagre é esse? Não fecha. Hoje, qualquer diária, por barata que seja, ninguém quer entrar num macacão por menos de 50, 60 reais. Aí vem o agregado, comida, água, merenda, fora de hora. Lá no Maranhão agora estão cobrando 100, 150 reais para entrar no mangue. É um ambiente diferente. Tem a peste lá, que são os pernilongos, tem os atoleiros, lá está chovendo ali, lá vão ter, mas é caro, é oneroso. Então o governo do estado, os apicultores, a federação, tem que começar a pensar no apicultor, porque sem o apicultor a atividade não se sobressai. Porque imagine só, a atividade começa a ficar inviável. Produto, não vai ter. Produção diminui uma vez que o mundo está olhando para o nosso produto, que o mundo quer o nosso produto. Então você vê, todos esses detalhes, né, formam uma engrenagem que nos deixa em desvantagem com relação aos outros, né? A gente tem, eu já digo, os exportadores do Piauí são heróis, porque a gente bater contra a estrutura que montaram, né, que é uma estrutura totalmente capitalista, sem nenhuma preocupação, né, sem nenhuma preocupação com os apicultores, com a atividade, e aí começa a criar os grupos de WhatsApp, não é máfia, são pessoas que começam, não sei se o Paulo já fez parte lá da BML, mas criou outros subgrupos, grupos dos exportadores, e o que eu vejo muito são exportadores sem nenhuma preocupação com a atividade, sem nenhuma preocupação com vocês, apicultores. Quando eu brado que mel não pode baixar de R$8, aí eu começo a ouvir os palavrão com relação aos apicultores. Eu quero que são chantagistas, usam a gente, e aí não tem nenhuma união dos apicultores com relação a isso, porque continuam sendo usados por empresas que parasitam a atividade, né? Inclusive, também nós temos culpa, porque o setor apícola do Piauí só são 4 exportadores. Por que é que a gente não senta, a gente não conversa mais? Por que é que a gente não discute os problemas da atividade pensando no apicultor? Porque dá para lucrar e o apicultor também ganhar. Não adianta você fazer uma atividade que só um lado ganha, entendeu? O outro está sempre perdendo, ou às vezes não está ganhando o que deveria. E aí a gente vê que assim, o interesse é pouco, às vezes a gente consegue pensar mais na gente do que na própria atividade. Isso aí são alguns gráficos, né? Eu não sei se... depois a gente pode até linkar isso aí, né, para quem tiver interesse, né? Mas são gráficos que mostram as exportações brasileiras, né, falando aí por região, Nordeste, Sul, Sudeste. Agora você vê, hoje os maiores exportadores estão lá no Sul. Esse mel vem de onde, Paulo? Nordeste brasileiro, Piauí lá na frente. Isso é impressionante. O Brasil perde em divisa, porque existe a compensação da Lei Candir. O Piauí recebe o quê? O Piauí produz 500 containers por ano, nós exportamos todo mundo junto, sente alguma coisa, e o restante vai para onde? Isso deixa de vir de investimento para vocês, através das secretarias. Ou seja, se a secretaria fez um investimento aqui, que eu fiz a conta de 40 e poucos bilhões na área de apicultura, poderia ser 100, né? Porque na apicultura a gente está muito focado na vertente do mel, mas tem muitos outros horizontes, e ela reclamou por falta de recursos. Como é que é gerado os recursos que são investidos? São através dos impostos, e nós estamos perdendo. Isso aí são as exportações nordestinas, mostra o gráfico, Piauí, Ceará, Bahia. Apareceu aqui Bahia, mas é até estranho, eu não conheço ninguém exportando mel da Bahia. Você conhece, Paulo, alguém? Não vi nada, mas é Ceará, Piauí, né? Nós tínhamos até uma filial, fizemos até uma proposta. Não, o mel que foi nós produzimos aqui atrás de incentivo fiscal. Mesmo que eu mande pelo Piauí, eu coloco que saiu da filial daqui, que você pode fazer através desses comércios. A gente não vê nenhum interesse, né? E onde a gente tem toda a potencialidade, nós não temos os incentivos à altura, né? Imagine só, pensar em 1996, ou foi 94, foi quando o Banco do Nordeste, nós entramos na apicultura, através do Banco do Nordeste. E a gente tinha essa visão que nós estamos vendo hoje. Eu sempre falo, o futuro, o hoje eu vivi lá atrás. E a gente ter essa visão e a atividade ser isso hoje, Carlinhos, é necessário que os órgãos públicos também tenham essa visão.
Porque nenhuma atividade realiza mais em termo financeiro do que a apicultura. Vamos fazer o quê? Vamos guardar soja aqui? Criar gado? Todas as outras atividades, elas são de subsistência. A apicultura é de realização de lucro. E não tem políticas públicas à altura para isso. Porque política pública não é só o cara entregar a caixa para o apicultor, não. Políticas públicas é o governo do estado zelar pelo imposto que é produzido aqui, pelas divisas que são produzidas aqui, que são usufruídas pelos outros. A gente conhece muitos casos, o cara vai lá comprar uma frota de carro, Carlinhos, usando o crédito de ICMS que foi gerado do Piauí. Como a Lei Candir beneficia quem exporta não paga em ICMS, tem redução em outros impostos, e isenção também em alguns, o cara gira crédito, ou seja, ele compra daqui 10 milhões, gerou 1 milhão e 200 de crédito de ICMS, ele exporta, não paga nada de crédito de ICMS, ele não paga ICMS, o que é que fica o crédito? Ele chega dentro do estado e negocia. Então isso, o Piauí perde, os apicultores perdem, mas quem mais perde, Carlinhos, com tudo isso aí, é a atividade como um todo, porque é desleal você hoje fazer a atividade como ela é feita. E aí é importante também o apicultor ter a consciência de dizer, rapaz, tudo é um preço só, eu vou vender para uma empresa do meu estado, porque o retorno vem diretamente, vem em políticas públicas, não só na atividade apícola. O imposto que é gerado vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança, enfim, nós lucramos. O que não pode acontecer, eu bato na tecla, nós estamos sendo lesados. Quando o Estado tem dificuldade de pagar a folha, vou nem falar de investimento, cumprir o serviço básico, nós estamos jogando dinheiro no mato. Por quê? Já que os órgãos não conseguem fiscalizar, mesmo avisado fazem vista grossa, vamos nós, apicultor e a classe exportadora do Estado, dar as mãos, porque eu nunca ouvi falar que eu deixei de vender tendo produto. Às vezes ele deixa de vender porque não tem um produto, o meu concorrente comprou, levou lesando o Estado. Esse é um detalhe que eu já falei na minha fala anterior, a questão do preço mínimo, né? A gente vê várias discussões. O apicultor, ele sempre liga para você, e sim, quanto é que vai ser o preço? E aí, tu está pagando quanto? A gente quer até tratar de outros assuntos, né? Mas aí, a safra, então, tu acha que vai dar quanto? E a gente esquece, né? Porque isso aí era também ação de governo, mas as associações, as cooperativas podem começar a ver isso também, a questão do preço mínimo. Qual o preço mínimo para a atividade continuar viável? Vocês já fizeram essa pergunta? Vocês fazem custo? Todo mundo calado, talvez não faz, né? Mas é interessante isso aí, porque a apicultura, como ela é uma atividade, como as atividades agrícolas, enfim, você não tem como é que se diz? Todo ano não é igual ao outro. A gente sofre influências climáticas. E que durante os últimos 30 anos, nós estamos saindo agora do ciclo de 30 anos de seca, já vi muitas matérias com relação a isso, eu acho que vocês também, mas nós sofremos muito. Nós perdemos muito enxame, tivemos 2 anos que começou a melhorar um pouquinho, mas estava muito difícil para trás. Nós deixamos de crescer na atividade, ficou oneroso porque a estrutura, o cara que tem estrutura para 200 caixas e só tem 20 povoada, ou seja, o custo vai lá para cima, o custo fixo come o lucro. E aí, nunca ninguém tratou nenhum assunto com relação a políticas de preço mínimo. Eu até falo isso, em algum momento jogando contra mim, mas eu sei que sem atividade funcionar de forma racional, que é dando lucro, dificilmente nós vamos alcançar aonde a gente quer chegar. Por quê? Nenhum mel, nunca, em nenhum momento, o mel produzido no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, vai ficar estocado. E aí vocês veem, no ano passado nós vendemos mel até 5 mil dólares a tonelada, 5 dólares o quilo. E aí despencou. Hoje nós temos contrato até 2.500 dólares a tonelada. 50%. Então, de novo, o apicultor liga, quanto é que vai ser o preço? O apicultor não quer saber o que está acontecendo. Mas por que esse mel, nós estávamos vendendo mel aqui de 12, 14 reais o quilo, hoje é 5 reais. Pode voltar lá. Hoje é 5 reais, e o que é que está acontecendo? Vamos lá. O que é que acontece? Quando a gente vende, a gente tem que honrar o contrato, não tem como renegociar contrato depois que está vendido. Se eu vendi a 2.500 dólares e o mel vai para 10 reais o quilo,
O importador não liga lá, eu vou te compensar não. Ou seja, eu tenho que entrar no meu capital, literalmente, tomar prejuízo para entregar o produto lá fora. O que é que acontece? O apicultor também tem culpa do mel ter caído de preço. Por quê? Toda vez que você abre uma negociação, tem dois lados brigando. Um querendo pagar mais barato e o outro querendo vender mais caro. E aí entrou, eu acho que, como é que se diz? Quando entra coisas estranhas à negociação, principalmente chantagem, a gente pendurado com um contrato, mel subindo de preço, o apicultor começava, sentava em cima do mel. Mel não tinha preço, mel era R$140, R$130, R$75, há 4 anos atrás era R$75 o preço do mel. E aí, R$300 achava ainda pouco. Não, meu mel vai dar R$1.000 o balde. Aí começava a botar a faca no exportador. Aí o exportador, na outra venda, enfiava a faca no importador. O mel foi aumentando de preço, que chegou uma situação que quem comprava o mel nos Estados Unidos e na Europa, porque mel, né, às vezes a gente tem a visão que mel aqui é só para... O mel que o importador compra é para botar num pote e vender. O mel que eles compram, o menos uso é para consumo direto. Em bala de cereais, entra muito mel na indústria. Então, por que compramos mel do Brasil? Porque é um produto orgânico. É um produto orgânico porque também é açúcar. Não é sacarose, mas é o balanceamento de glicose e frutose. Ok, não estamos aguentando, nós não estamos conseguindo repassar o preço do valor que está chegando do Brasil. Começaram a substituir nosso produto. Um dos maiores compradores de mel dos Estados Unidos trocaram o mel brasileiro por mel de agave orgânico do México. Agave, quem não conhece, é aquela planta lá que o pessoal usa, agave, sisal, né, para fazer vassoura. Então eles começaram a usar o sumo dessa planta, que faz lá um melato, à base de sacarose, trocaram por mel brasileiro, ou seja, 500 containers saiu do mercado, e por aí foi. Quem comprava 50 começou a comprar só 10, e aí começou um desaquecimento. E muitos deles, pensando que o mel ia passar para valores estratosféricos, se estocaram. Ficou todo mundo cheio de mel e uns saindo do mercado. Foi o que aconteceu? Nós fomos pagar a conta. Eu lá com 50 containers no meu depósito, ligava, ei, fulano de tal, tu compra? Compro. Quanto é? $100 a menos. Não, vou ver. Quando eu ligava, eu quero. Não, agora é $200 a menos. E virou o que eu chamo, que hoje nós chamamos no fundo do poço. Eu não consigo enxergar que o mel consiga cair mais do que o que já está. Porque não tem explicação. Porque eu até questionando, a gente analisando alguns sites de venda dos exportadores, e a gente diz, rapaz, mas vocês não baixaram o preço. Ele disse, não, nós passamos 2 anos tomando prejuízo. Nós estamos recompondo. Eles têm informação que nós não temos. Porque eles já estão sabendo que nós vamos ter uma safra boa, que nós saímos do ciclo de seca. Eles sabem que está prometendo 2019. Porque quando a gente fala com o importador, ele tem mais informações do Brasil do que a gente, viu, Carlinhos? É impressionante, eles não são o primeiro mundo, Lacerdinha, porque estão lá na Europa, nos Estados Unidos não, porque eles são uns ais, eles sabem fazer, né, comércio. Há quantos anos eles fazem isso? Então, tudo hoje é contra a gente. Mas aí tem um fato que eu acho que começa a pesar a favor de que o mel deu uma reagida. É os prejuízos que os meninos que são os motores da produção do mel do Piauí, que são quem fazem a apicultura migratória, já começaram a sentir. Foram para a região de Santa Luzia do Paruá, teve pouco mel, você sabe disso. Estão lá no mangue sofrendo. Tem gente que não tirou nada, outros estão na iminência de perder enxão, porque começou a chover. Mel hoje lá é 6,30. Então já começou um movimento de dizer, eu não vou mais migrar, desse jeito eu não vou diminuir minha apicultura, né? Então, eu consigo já ver uma pressão para que daqui não passe, que o preço do mel continue no patamar de 2.600, 2.650, que vai terminar girando aí, se não tiver uma política de desvalorização do dólar, o mel na casa de 6.750, é o que eu consigo enxergar, né? Conversei com vários, tem gente que acha que talvez pode ser que vá para $3.000, isso conversas há 30, 45 dias atrás, que eu já não escuto mais hoje, né? Eu já consigo escutar mesmo que vai ficar na casa aí de
2.550, 2.600, 2.650, talvez 2.700 se você for fazer o jogo dos alemães, mandar receber 90%, 10% e muita exigência, né? E tem que mandar em container RIF, tem problema de HMF, tem uma carrada de agregado que mata a atividade. Volta lá. Mas o pior de tudo isso é que quando o mercado fica de cabeça para baixo, os exportadores começam a montar nas costas da gente. Eu nunca paguei uma análise. Hoje existe que todos os containers, Paulo, não sei se está acontecendo contigo, todos os containers hoje eu tenho que bancar a análise de mel. E aí, eles mandam para o laboratório de referência, cobram caríssimo pelas análises, retardam o processo de exportação. E aí já começamos dentro das exigências, coisa engraçada. Hoje nós já estamos entregando mel a DDP, né? Um sistema de venda em que eu entrego o produto lá dentro do depósito do meu cliente com todos os impostos pagos. Tudo, eu pago o imposto de importação, frete marítimo, frete rodoviário, ou seja, quando as coisas começam o jogo começa a virar, eles começam a agarrar no cabo da faca, só tem ali a parte importante da faca para a gente agarrar, eles começam a sugar da gente. A parte boa disso aí é que, com muita exigência, no passado era do HMF, né? O hidroximetilfosfural, rapaz, só HMF ninguém sabia, ninguém analisava, chegava lá, todo mel que chegava lá chegava com HMF alto, né? Que eu vi o Mini explicando aqui com relação ao HMF. Apicultor, ele pensa que mel não é um alimento perecível. Mel é um alimento perecível. Mel você tem que acondicionar como você acondiciona carne na sombra. Ok, já vai aqui. Mel você tem que acondicionar como você acondiciona outros alimentos. Eu dei o exemplo da carne porque lá na minha empresa hoje é refrigerada. Hoje nós temos um sistema de refrigeração que a gente baixa para 12 graus a temperatura para a gente se livrar de nota de débito de HMF. E o apicultor, ele colhe o mel, botar lá na porta, o tambor pegando sol o dia todinho. E aí ele quer que a gente pague o mesmo preço, um produto que está se estragando, porque o HMF, quando ele aumenta, ele termina contaminando os outros. E aí agora nós vivemos a moda do FG, né? Eles querem saber qual o balanceamento de glicose e frutose do mel para ver que preço vamos pagar. Tudo isso é agregado que vem e é caro. Hoje uma máquina para ler FG é na casa de 50 mil reais. Fora isso, você tem que pagar o kit lá, que uma análise não sai por menos de 15, 16, 20 reais, dependendo da análise que você vai fazer, se é glifosato ou se é o próprio FG. Então, toda vez que o mercado começa a retrair, vem uma conta para a gente pagar. E essa conta, todo mundo paga, o apicultor paga, o exportador paga, né? Então, o que fica aqui é a minha mensagem com relação a gente se aprimorar em técnica de extração, extração e armazenagem, reprodução de enxame. Hoje é caro, o cara passa o dia todo andando com caixa nas costas para pegar um enxame, e hoje nós somos um dos poucos países do mundo que faz isso. A Argentina e o Uruguai, todo mundo produz sua própria abelha. Algumas empresas são especializadas em produzir e vender enxame para terceiro. A apicultura lá se diversificou de várias frentes, que é da polinização, que é da produção da aptoxina, a produção do mel, e a gente não consegue enxergar isso, né? Então, a minha perspectiva para os próximos anos é uma profissionalização da apicultura, em que a gente vai olhar a atividade em várias vertentes, não só na produção de mel. Imagine quantas outras oportunidades nós estamos perdendo por não estarmos exportando cera, nós não estamos exportando a própolis, nós não estamos exportando a geleia real, porque toda geleia real hoje que tem no Brasil é tudo contrabandeada da Argentina e do Uruguai e da China. Às vezes você está lá contando, geleia real, está cheio de porcaria dentro. E nós temos condição de produzir produto com qualidade, mas nós não estamos conseguindo enxergar esse mercado, né? Então, a exportação de mel do Brasil, ela é um tripé. E a parte mais importante são os apicultores. Os apicultores são responsáveis pela produção, pela qualidade do produto produzido, e ele pode se unir para ir atrás de políticas públicas para que o setor funcione de forma racional, sem penalizar os apicultores e todos pagarem a conta, né? Eu acho interessante, Paulo, que a gente não está olhando para isso.
porque os próximos anos, se concretizar o que vai acontecer, nós vamos ter boas safras. Se eles continuarem nos apertando, se a gente dá o contrafogo, o mel vai cair mais de preço, né? A menos que aconteça um desastre na safra do México, que hoje é nosso concorrente, a Índia, que é nosso concorrente, que hoje produz mel orgânico. O mel subiu tanto que os outros países que na época era inviável pagar o processo de certificação, hoje ficou viável. E o mais interessante, a nossa falta de organização, tanto na parte de produção como na de comercialização, fez com que hoje o nosso mel orgânico é vendido pelo mesmo preço de mel branco da Argentina, cheio de porcaria. Hoje o México está vendendo por $400 a mais mel orgânico, a tonelada. Hoje o nosso mel custa em torno de 50% da porcaria que é produzido nos Estados Unidos. Quem é que está se atendo a isso? Toda rodada de discussão, principalmente com os exportadores, eu não vi ninguém pensando nisso. Eu não vi essa discussão nesse seminário, né? Eu acho oportuno, não só eu, mas outras pessoas que pensam igual, estar discutindo isso. Porque a apicultura, se não tiver uma reviravolta, ela vai ficar desinteressante, como já foi desinteressante. Se não tiver o SEBRAE, que tem muita influência, principalmente com as associações, as cooperativas, pensarem não só, porque hoje todo mundo conhece como é que uma abelha voa, como é que é feito, para que serve um zangão, todo mundo sabe disso. Mas cadê o trabalho de conscientizar que o seu produto ele tem que ter um trato comercial? Cadê as políticas financeiras para os apicultores? O apicultor tem que conhecer mais como é que funciona a exportação. Imagine só, 99% do mel produzido no Brasil vai para onde, Paulo? Para lá. A gente tem que entender como é que funciona lá. Se a gente não se unir, mel vai para $2.000. Como nós vendemos muito a $1.200, a $1.800. Entendeu? Então, gente, isso aqui é a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade. Enfim, a solução está em nossas mãos. A união, mais uma vez, eu acho que a gente tem que parar de pensar na gente como individual, obviamente todo mundo se precavendo com sua estratégia comercial, mas sabendo que atitudes que a gente venha tomar agora, com relação a deixar do jeito que está ou a mudar, os frutos nós colheremos. E espero que o fruto que a gente colha seja os frutos que compense ser apicultor, que as pessoas tenham orgulho de ser apicultor e de que seu produto tenha a valorização que ele merece. Nós temos hoje um produto ímpar. Não existe no mundo produto livre de contaminantes, de transgenia, como nós temos aqui. Muito obrigado.